Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Glória a Deus. Como é bom estar aqui, servir ao Senhor, adorar o Senhor com alegria. Vamos para Atos, capítulo 18. Eu ia pregar novamente no capítulo 17, que tinha mais algum assunto ali, mas eu falei, não, vamos avançar, senão a gente vai terminar Atos só perto do milênio, né? Aí, né? Mas vamos lá para Atos 18. Obrigado, meu querido. Versículos 9 a 11. São os versos que leremos agora. E no decorrer da mensagem leremos mais alguns para complementar toda a história que está acontecendo ali. Quem achou diz, eu achei. Quem não achou diz, vou olhar no telão. Só meia dúzia achou, rapaz? Atos 18, versículos 9 a 11. Essa semana passada, na verdade alguns meses atrás, eu brinquei com o pastor Ismael. Falei assim, pastor Ismael, sinceramente tem hora que eu penso assim, acho que não vamos colocar os textos bíblicos no telão não, né? Porque a gente sente falta, né, do folhear das Bíblias, né, e do barulhinho do folhear da Bíblia, né, na igreja, né, aquela coisa. Aí o pastor Ismael, quarta-feira agora, virou e falou assim para mim, pastor, achei um aplicativo da Bíblia, que na hora que você faz assim, ele faz o barulhinho da folha. Vai dar na mesma. Mas a gente deixa o telão, claro, porque a gente sabe que tem visitantes que às vezes vêm à igreja e não tem uma Bíblia e tudo mais. Inclusive, se você nos visita e não tem uma Bíblia, fala com a gente, que a gente tem Bíblias à disposição aí para dar de presente para você. Bom, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versos 9 a 11, dizem assim, certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Com certeza você já ouviu alguns dos ditados que eu vou falar aqui agora. É melhor prevenir do que remediar. Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Tem mais adolescente, tem mais gente jovem do que os antigos aqui, não? Gato escaldado tem medo de água fria. E cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça. Sabia dessa não? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. A gente ri sobre essas coisas, sobre esses ditados, né? Mas são algumas verdades. Basta a gente sofrer uma dor no passado para, de alguma forma, a gente se precaver ou, às vezes, até ficar com medo de algumas circunstâncias que possam acontecer no futuro. Isso, quer queira, quer não, é um mecanismo que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida, né? No nosso coração, na nossa constituição. Agora, imagina o apóstolo Paulo. Deixa eu te dar um breve, muito breve histórico do apóstolo Paulo. Em Damasco, tramaram para matar Paulo. Assim que ele se converteu, e ele teve que fugir num cesto. Em Jerusalém, tentaram matar Paulo de novo. Em Antioquia da Pisídia, Paulo foi caluniado e expulso da cidade. Em Icônio, a cidade ficou ali dividida entre será que acreditamos em Paulo, será que não acreditamos, mas no final das contas, tentaram apedrejar Paulo. Em Listra, Paulo foi apedrejado. Em Listra, na verdade, Paulo foi até dado como morto. E um detalhe, ele foi dado como morto porque ele não aceitou ser adorado, porque pensaram que ele e Barnabé eram deuses. Queriam adorá-lo, quando ele não aceitou a adoração, apedrejaram ele. Em Filipos, Paulo foi preso sem julgamento, encarcerado em condições brutais e açoitado várias vezes.
Em Tessalônica, tentaram capturar Paulo para prender ele. E lá em Bereia, onde Paulo foi bem recebido e as pessoas queriam aprender um pouco mais ali sobre o Evangelho, Paulo teve que fugir novamente, porque chegaram algumas pessoas ali, vindas de Tessalônica, e inflamaram para que perseguissem Paulo, e ele teve que fugir novamente. É claro que o grande Paulo tinha sido bastante escaldado, bastante. E aí, meus irmãos, a vida de Paulo naquelas cidades por onde ele passou foi muito difícil. Em Gálatas 6,17, Paulo chega a dizer o seguinte, ele fala assim, que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Quando Paulo fala as marcas de Jesus, e ele fala em meu corpo, ele faz questão de falar, fisicamente, eu sofri por servir a Jesus. E Paulo agora tem que lidar com mais problemas, e agora são problemas na cidade de Corinto. E deixa eu te falar, como era, na verdade, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era a terceira cidade do Império Romano. Você tinha Roma, você tinha Alexandria e também a cidade de Corinto, como uma das principais cidades. Se a gente fosse talvez comparar aqui no Brasil, a cidade de Corinto seria como uma Campinas. Não é uma capital da região, não é uma capital do Império, mas é uma grande cidade, com um grande movimento, com um grande comércio. Né? A única diferença de Corinto para Campinas é que Corinto era uma cidade portuária, e por causa do seu porto, tinha muito entra e sai de gente, vinha gente de todo mundo, era um fluxo que vinha da Ásia para o lado mais oeste da Europa. Então você tinha ali muito fluxo de gente. E a cidade de Corinto tinha dois principais deuses. O primeiro deus da cidade de Corinto era Poseidon, o deus dos mares. Então eles veneravam Poseidon, idolatravam Poseidon. Por ser uma cidade portuária, eles precisavam de calma nos mares. Então eles idolatravam o deus dos mares, Poseidon, e também a deusa Afrodite, que era a deusa do prazer. E havia um enorme templo à deusa Afrodite ali naquela cidade. Era uma cidade que era conhecida por ser o centro da imoralidade daquele mundo, do mundo da época. Enquanto Atenas era o centro da idolatria, o centro da adoração a vários deuses, como vimos semana passada, nas 3 semanas passadas, Corinto era o centro da imoralidade. Para você ter uma ideia, alguns historiadores diziam o seguinte, a velha Corinto era tão conhecida pela prostituição, e pela prostituição nos seus cultos, que acabou surgindo um provérbio que dizia, nem todo homem ousa ir em Corinto. Tamanha a imoralidade daquela cidade. Para você ter uma ideia, o templo de Afrodite tinha mais de 1000 prostitutas cultuais. Naquela época, de alguma forma, eles associavam o culto, como tem também religiões aí pagãs, que associam o culto à relação sexual. Então, Jesus aparece para Paulo, quando Paulo chega na cidade de Corinto, e ele começa a trabalhar ali. Jesus chega para Paulo e fala as seguintes palavras, não temas, continue falando, não te cales, eu estou contigo. A frase aqui para nós é uma frase que parece bastante simples, mas se a gente observar ela um pouco mais a fundo, a ideia que Cristo está falando ali para Paulo é, não continue temendo. Gato escaldado. Paulo tinha passado por poucas e boas. Paulo havia chegado em Corinto e havia temor no coração dele, por isso Cristo fala com ele.
não continue temendo, continue falando, não te cales. A ideia é contínua. Olha, conforme você vai andando, conforme você vai caminhando, não continue temendo, continue falando. É compreensível que Paulo tema, e é por isso que Jesus, naquele momento, no começo da sua missão, ali na cidade de Corinto, Jesus aparece para ele, em visão, e fala com ele. E sabe de uma coisa? O mesmo Jesus ressuscitado, que aparece para Paulo em visão, fala para mim e para você aqui hoje, nessa manhã. É Ele quem governa a missão, é Ele quem acalma os nossos medos, é Ele quem acalma o nosso coração, e fala para mim e para você hoje. Continua. Avança. Não tema. Essa mensagem de hoje tem o título: Como Cristo continua a nos encorajar. Como Cristo nos encoraja para continuar a missão. E a primeira coisa, primeira lição que eu percebo nesse texto, muito importante, é que Cristo nos encoraja a continuar acrescentando amigos ao nosso lado. Olha aí comigo, os versos 1 a 5. Versículo 1 do capítulo 18, diz assim: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Antes de tirar o medo de Paulo, Jesus já estava cercando Paulo de amigos. Já estava cercando Paulo de gente fiel. Quando Paulo chega a Corinto, exausto e até temendo, Cristo cerca ele de gente fiel. Áquila, Priscila, depois chegam Silas e Timóteo. Paulo chega ali e encontra esse casal, um casal judeu, que havia vindo de Roma, porque Cláudio, o imperador da época, havia expulsado muitos judeus de Roma. Cláudio não expulsou todos os judeus. Na verdade, aconteceu um certo motim entre os judeus. Dentre os judeus surgiram dois grupos: o judeu ortodoxo e um pessoal que começou a falar de um tal de Crestos. Quem vai falar isso é o historiador Suetônio. E esse Crestos, na verdade, nada mais é, ninguém mais é do que o próprio Cristo. Porque alguns partidários dentre os judeus começaram a falar de Cristo e a acreditar em Jesus como Salvador. Isso lá em Roma. Aí, Cláudio, o imperador romano, fala assim: está tendo uma briga entre eles lá. Eles chegam diante de Cláudio, por causa dessa briga, e Cláudio então fala assim: vou expulsar uma parte de vocês daqui para acabar a briga. Isso algum tempinho antes. Ou seja, uma questão lá em Roma contribui para Paulo aqui em Corinto, quando ele chega. Porque ele chega ali e ele encontra amigos. Ele encontra cristãos. Ele encontra pessoas que já estão na mesma fé, que já estão começando a caminhar na mesma fé e podem ser um porto seguro para ele ali na terra. Deus faz isso, irmãos. Quando a nossa jornada fica difícil, nós podemos olhar para o lado e encontrar amigos. Será que você pode olhar aí para o seu lado e encontrar um amigo? Olha aí para o seu lado, vê se você tem um amigo aí do seu lado. Vê se você tem alguém que pode te ajudar, que pode te encorajar. Vê se você tem alguém que, no momento difícil, você pode olhar e falar assim: poxa vida, eu posso contar com essa pessoa.
no momento que o temor vier, no momento que a angústia vier, nós podemos nos sentir encorajados, porque Deus, Cristo, nos encoraja com amigos. Paulo então passa a se ocupar com a palavra. Sabe de uma coisa? Cristo, ele monta um mutirão do Evangelho. A vida em igreja é isso. A vida em comunidade é isso. É um dando a mão para o outro, é um abraçando o outro. É um vivendo junto com o outro e apoiando o outro no seu temor, na sua dificuldade, na sua dúvida. É um edificando o outro. Paulo já disse em Efésios capítulo 4 que um vai ajudando o outro na edificação. E quando as partes se ajuntam, a edificação acontece verdadeiramente. E tudo isso com o objetivo de aperfeiçoar os crentes, aperfeiçoar os santos. E quando Paulo encontra esses amigos, Paulo se sente mais tranquilo para poder pregar. Porque esses amigos, eles ajudam de N formas. Paulo, ele tem um trabalho, ele também fazia tendas. E Paulo, quando chega ali, esse casal também faz tendas. Então ele pode, de alguma forma, ter provisão financeira também. Ele pode, de alguma forma, ter os seus cuidados, ter as questões naturais da vida também cuidadas. Não só as emocionais de ter um amigo. Mas ele pode também ter sua questão financeira cuidada. Paulo também, quando chegam Silas e Timóteo, o texto diz no verso 5, que ele então para de fazer tendas e ele vai pregar. Antes Paulo estava fazendo tendas e pregando. Agora que chegam Silas e Timóteo ajudam no trabalho das tendas, a questão financeira fica melhor, e aí ele pode então ir e ficar dedicado à pregação. Aqui a gente vê duas situações do vocacionado na obra de Deus, do pastor, do missionário. A gente costuma falar, os mais antigos, os que são pastores aí também, a gente costuma falar assim, tem o pastor que é pastor integral e tem o fazedor de tendas. Quando a gente fala assim, o fazedor de tendas é porque ele se divide, como eu, se divide entre o ministério e também a sua profissão. Paulo, ele por um momento também se dividiu com a profissão, pela necessidade, e em outro momento, ele somente pregou. Então, há as duas possibilidades. A grande questão aqui é que, de todas as formas, os amigos puderam apoiar Paulo. Deixa eu te falar uma coisa, quem é que Cristo colocou aí do seu lado? E talvez você ainda não percebeu. Alguém que pode te ajudar, alguém que pode caminhar contigo, alguém que pode te ajudar nas fragilidades. Mas sabe o que é mais interessante da gente pensar? Deus te colocou do lado de quem? Para você ser um encorajador. Porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho vários irmãos que possam me encorajar, que podem me ajudar, que vão me motivar a continuar. Mas Cristo também te coloca ao lado de pessoas, para você ser um encorajador, para você ajudar. É assim que a edificação do corpo acontece. Jesus fala para ele, olha, não temas, eu estou contigo. Eu estou contigo também através dos amigos que eu coloco ao seu redor. Segunda lição que eu percebo sobre como Cristo nos encoraja a continuar na caminhada, é porque Cristo provê as necessidades. Deixa eu te falar uma coisa, Cristo provê todas as nossas necessidades. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele provê todas as necessidades. Dá uma olhada aí, a partir do versículo 3, diz, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições,
Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Olha só. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. Ele e toda a sua casa, e dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Cristo não só fala para Paulo: olha, vai lá falar, mas Cristo dá as condições. Cristo não apenas manda Paulo trabalhar, mas Cristo provê para Paulo um ofício, Cristo provê para Paulo uma equipe, Cristo provê para Paulo um lugar, Cristo provê para Paulo um fruto, Cristo provê todas as coisas. É interessante porque Deus provê para Paulo o trabalho através da chegada de Silas e Timóteo. Aí Paulo vai se dedicar à pregação, como eu acabei de falar. Só que chega um momento que a sinagoga fecha as portas para Paulo. Não queremos mais te ouvir, Paulo. Deus abre a porta do lado para Paulo pregar. Uma porta se fechou, a porta ao lado foi aberta. Tício Justo morava, na verdade, do lado da sinagoga. Ou seja, nem de lugar necessariamente ele precisou mudar. Cristo provê todas as coisas. E as casas de pessoas importantes, Tício Justo provavelmente era um cidadão romano. Cidadãos romanos, no Império Romano, eles tinham um prestígio muito grande. E provavelmente a casa de Tício Justo se tornou ali uma espécie de um lugar de chegada para as pessoas que queriam conhecer o Evangelho. E Paulo tinha aquela porta aberta. Deixa eu te falar uma coisa. Quando bater medo, quando bater desânimo, quando bater dúvida, quando bater será que vai dar certo, será que que haverão as condições para fazer tal coisa, será? Confia, porque Cristo ele provê todas as coisas, todas as necessidades que temos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e aquelas coisas, as necessidades, Ele vai prover. Ele vai prover. Não precisamos temer, não precisamos ficar paralisados porque algo de ruim aconteceu, ou porque lá atrás a experiência não foi muito boa. Cristo fala: olha, continua, eu estou com você. Quando Paulo chega a Filipos, Cristo abre a casa de Lídia para ele. Quando Paulo, ele vai chegando nos lugares, Cristo vai abrindo as portas para que ele possa efetivamente cumprir a missão que ele tinha. Se Cristo mandou, se Cristo te chamou, se Cristo falou ao seu coração, avante, vá em frente, siga, não tema. Ele diz que Ele estará conosco. E é interessante que Tício abre as portas para a pregação do Evangelho. E quando as portas das nossas casas são abertas para a pregação do Evangelho, coisas acontecem. Coisas acontecem. Eu posso dar aqui pelo menos 2 testemunhos. Eu abri a porta da minha casa para discipular um casal de jovens, está aqui o casal, que já está discipulando outro casal. 2 testemunhos, então, vou dar o terceiro. Gilberto, Luciana e Giovana são frutos da porta da casa do Sato aberta. Sato e da irmã Márcia. Quando as portas das casas são abertas para o Evangelho, coisas acontecem. Milagres acontecem. Deus provê conversões, Deus provê transformações. Terceira lição, sobre como Cristo
nos encoraja a continuar. Cristo, Ele nos sustenta em meio às dificuldades. Então, primeiro, Ele nos dá amigos, parceiros. Ele nos provê todas as necessidades. E em terceiro lugar, Ele nos sustenta quando a dificuldade bate na porta. Dá uma olhada comigo, versículo 6. Opondo-se eles, os judeus, se opuseram a Paulo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Agora pulemos para o versículo 12. Sendo Galho procônsul da Acaia... Ficou ruim essa frase, né? É melhor lendo, né? Sendo Galho, Galho é o nome, Sendo Galho procônsul da Acaia, ou seja, ele era uma espécie de um prefeito de uma região, um governador de uma região, ok? Os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal fazendo a seguinte acusação. Olha só, o que acontece? Paulo foi à sinagoga, ele pregou e fizeram acusações contra ele lá e tal, expulsaram ele. A porta do lado da sinagoga, casa de Tício Justo, foi aberta e Paulo continuou pregando ali. Não satisfeitos, os judeus da sinagoga, aqueles que não se converteram, porque até o chefe da sinagoga se converteu, nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas aqueles que não se converteram ficaram irados e pegaram Paulo e levaram ele até o prefeito da cidade, vamos dizer assim. Aí olha só, versículo 13, Qual foi a acusação que os judeus fizeram contra Paulo? Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, mas Galho não demonstrou preocupação nenhuma com isso. Bom, acontece algo grave ali com Sóstenes, Porém, Paulo, ele é suprido naquele momento. E a grande ideia aqui é que, quando a pressão ela aumenta, Cristo, ele vai sustentar. Deixa eu te falar uma coisa. Oposição, preste atenção nessa frase. Oposição não é obstáculo para o cristão. Oposição não é obstáculo para o cristão. Porque Cristo nos sustenta e Cristo, ele está no controle de todas as coisas. Ele nos sustenta em meio às dificuldades. Deixa só para te dar uma visão mais honesta da coisa. Por quê? Porque talvez quando a gente fala assim, Cristo nos sustenta nas dificuldades, e nesse momento, Cristo livra Paulo dessa questão, e acaba que a dificuldade cai em Sóstenes. Ok? Quando eu falo que Cristo nos sustenta na dificuldade, não quer dizer que nós seremos livres de todas elas. Paulo havia passado várias já. Mas Cristo sustentou Paulo por todas elas. Ok? Então a questão não é que nós seremos livres de todas as dificuldades, ou que nós seremos isentos, talvez essa seja a melhor palavra, isentos de qualquer dificuldade, de qualquer pressão, de qualquer oposição. Muito pelo contrário. No mundo que o nosso Cristo foi crucificado, a gente não pode esperar muito mais. O nosso Cristo foi crucificado nesse mundo. E se ele viesse novamente, da mesma forma como veio, seria crucificado de novo.
seria rejeitado de novo. Então, nós não podemos esperar menos do mundo, mas nós podemos esperar tudo de Deus. Nós podemos esperar todo o sustento, toda a provisão, todo o cuidado, toda a graça para a gente suportar e para a gente passar, seja lá pelo que for que vier à nossa frente. Nós podemos esperar isso do nosso Senhor. Cristo sustenta a sua igreja. Cristo sustenta o seu povo, mesmo em meio à pior das tribulações. Se você andar pelas águas, eu estarei contigo. Se tiver que passar pelo fogo, eu estarei contigo. Se você tiver que passar pela pior de todas as provações, eu estarei contigo. Eu gosto muito, muito, muito do louvor, não é segredo para ninguém, é Bondade de Deus. Eu conheci esse louvor quando a Melinda estava na UTI. E eu gosto muito de ouvir as músicas em inglês. E no inglês, tem uma frasezinha da segunda estrofe dessa música que é um pouquinho diferente do que a gente canta no português. No inglês, ele fala assim: na noite mais escura, o Senhor esteve comigo. Na noite mais escura. Na verdade, ele fala assim: na noite mais escura, o Senhor esteve perto como ninguém mais, como nenhum outro. Na pior de todas as circunstâncias, Cristo estará sustentando a sua vida. Ele estará com você em cada momento. Se há um processo de dificuldade, Ele vai estar com você por todo o processo. Se for um momento de dificuldade, Ele estará com você, seja o pior dos fundos do poço, Ele vai até lá com você. Seja a pior fornalha, Ele anda com você. Cristo nos encoraja, porque Ele fala assim: olha, não temas, continue, avance, eu estou com você. Cristo está conosco, irmãos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Jesus fala: e eu estarei convosco até o final, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Ele nos sustenta em todas as circunstâncias. Quarta, última, e aqui eu encerro essa mensagem. Nessa última lição, é que Cristo nos encoraja, transformando corações e nos motivando, porque a obra dele continua, porque a obra dele cresce, porque a obra dele se desenvolve. Versículos 7 e 8. Então Paulo saiu da sinagoga, foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Cristo não só protege Paulo por fora, mas Cristo está operando por dentro da obra, ali na obra. Quem diria que Crispo, o chefe da sinagoga, creria? Deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas que mais encoraja a gente a continuar servindo ao Senhor todos os dias é a gente ver vidas sendo transformadas. É a gente ver vidas sendo libertas. É a gente ver os irmãos trabalhando, não porque, nossa, vamos fazer um grande evento, não por isso, mas porque tem vidas envolvidas e as vidas estão sendo edificadas e transformadas, libertas, convertidas. Não tem coisa melhor. É tanto que dia de batismo é um dia de grande festa, um dia de grande alegria, porque é uma consumação disso. É um ato público que consuma isso, que mostra. E é justamente isso que deve mover o nosso coração. A gente olhar para alguém que está sendo transformado por Cristo
Eu estava falando agora há pouco com um irmão e falei assim para ele, e falei na reunião, e já pega essa aí, tá? Falei na reunião da liderança agora cedo, 8 horas. Ao final da reunião eu falei assim, irmãos, o meu objetivo pessoal como pastor, para o ano que vem, é que 30% da igreja, dos membros da igreja, estejam discipulando. Pelo menos uma pessoa. Então deixa eu falar uma coisa. Se você quiser começar, começa já. Quiser, já fala comigo, que eu te ajudo. Meu objetivo pessoal como pastor é que 30%, hoje a gente tem cerca de uns 10% da igreja discipulando. 10 não, acho que uns 8%. Estou falando nesses termos numéricos, é só uma ideia da cabeça. Por quê? Porque eu quero ver a igreja discipulando. Sabe por quê? O dia que você entrar naquele batistério ali junto comigo para batizar alguém, você nunca mais vai esquecer, e você vai querer isso pro resto da sua vida. Você vai querer todo mês, todo semestre, entrar ali para batizar 2, 3 junto comigo. Porque não tem nada que nos encoraje mais do que a gente sentar com alguém, falar do Evangelho, essa pessoa, Cristo abriu os olhos dela, essa pessoa aceitar o Evangelho, e você caminhar com ela e você vê o crescimento, você vê a edificação, você vê essa pessoa sendo transformada. Cristo nos encoraja fazendo a transformação em corações improváveis. Crispo era um improvável, o chefe da sinagoga aqui. Era um improvável. Sabe, quem é a pessoa improvável para você? Quem é o Crispo aí da sua vida? Aquela pessoa que você fala assim, rapaz, isso aí, só Jesus na causa. É só Jesus mesmo, está tudo certo. Quem é essa pessoa em quem você tem que chegar e falar do Evangelho? Quando você vê essa pessoa transformada pelo Evangelho. Quando você vê essa pessoa completamente mudada, com uma vida restaurada, servindo, você nunca mais vai querer viver sem discipular alguém. Sem falar de Jesus para alguém. Sem caminhar junto com alguém. Cristo, Jesus Cristo, encontra Crispo lá na rua dele. E transforma a vida dele. E isso encoraja Paulo. Cristo transforma Tício Justo. E isso encoraja Paulo. Cristo transforma várias pessoas ali naquela cidade. E eu não sei se você se lembra, mas olha comigo de novo os versículos 9 e 10, que é a fala de Jesus a Paulo. Olha comigo de novo. Coloca aí para nós, Caio, por favor. Certa noite, Jesus, o Senhor, falou a Paulo em visão. Não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. E ninguém lhe fará mal, nem o ferirá. Porque tenho muita gente nesta cidade. Cristo tem muita gente nesta cidade. Cristo tem muita gente aí no bairro que você mora. Cristo tem muita gente nos lugares onde você convive. Cristo tem muita gente na internet. E a ideia aqui é que tem muita gente para ser alcançada. Quando Paulo, que chegou em Corinto, com medo, vê essas coisas acontecendo, recebe essa mensagem de Jesus, ouve isso do próprio Cristo, versículo 11, Caio, por favor, coloca o 11. Olha o que Paulo faz. A resposta de Paulo é essa. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Quando Paulo ouve isso, quando Paulo percebe essas coisas, quando Paulo ouve de Jesus, eu tenho muita gente nessa cidade, Paulo firma a estaca, Paulo fica ali. Antes, nas outras cidades,
Paulo ficava uma semana, algumas semanas, alguns dias. Esse é o relato da maior estadia de Paulo em algum lugar. 1 ano e meio ele fica em Corinto. 1 ano e meio. Porque Cristo falou para ele, tem muita gente nesse lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Cristo tem muita gente para salvar através de você. E Ele está te encorajando a isso. Ele está dizendo a você, eu já tenho colocado pessoas ao seu lado. Já tenho colocado pessoas para te instruir como fazer isso. Já tenho colocado vidas para te apoiar ao fazer isso. Daqui a pouco, ano que vem, a gente vai falar bastante sobre isso. Sobre a gente se apoiar para ganhar vidas. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas Cristo já tem começado a fazer isso no nosso meio. Cristo já tem nos sustentado nas dificuldades, e Ele promete que as dificuldades que virão, Ele estará conosco, Ele vai nos sustentar. Cristo, Ele já tem provido as necessidades, e as necessidades que virão pela frente, Ele vai prover, a gente pode ficar tranquilo, Ele vai prover. E Ele já tem dado algumas provas. Eu citei pelo menos 3 casos aqui de dentro. Deve ter outros, com certeza tem outros. De Cristo operando e transformando corações. Cristo nessa manhã está te encorajando. Se você estava com medo, se você estava parando, se você estava devagar, se você estava aí, não sei o que eu faço. Cristo está nessa manhã chamando você a continuar a falar, continuar a pregar, avançar, não temer, porque Ele estará com você, Ele estará conosco, e Ele vai sustentar tudo aquilo que Ele deseja que façamos. Então, você que assim deseja continuar servindo, fazendo a obra, discipulando vidas, eu quero fazer diferente hoje. Geralmente eu faço apelo, e chamo aqui na frente somente pessoas para aceitar Jesus. Eu quero chamar aqui à frente quem quer discipular pessoas. Vem aqui à frente. Quero orar junto com você. Você que tem o desejo no coração. Eu quero fazer discípulos. Eu quero algum dia entrar nesse batistério aí, com alguém, pastor, falar para o senhor, caminhamos juntos. Essa pessoa aqui é um discípulo de Jesus. Vem aqui, você que quer. Eu quero orar junto com você. Eu vou descer aqui também, porque eu quero fazer discípulo também. Não é só pastorear não, tem que fazer discípulo. Opa, falhou aqui. Se for isso aqui, a gente está chegando perto dos 30%. Vamos orar? Senhor meu Deus, nessa manhã, nós temos aqui vários irmãos, Senhor Deus, que estão dispostos a fazer discípulos, Pai. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque o Senhor já tem movido e motivado a Tua igreja, Senhor. Os irmãos a começarem isso, Senhor Deus. Pai, que possamos, Deus, receber do Senhor a graça e a misericórdia, Senhor, para isso, o entendimento para isso, Senhor Deus. Que o Senhor dirija a cada coração, que o Senhor faça queimar em nós, Senhor Deus, esse fogo, essa paixão por vidas, para que possamos, Deus, dia após dia, fazer a Tua obra, Senhor. E não fazer a Tua obra simplesmente em coisas eclesiásticas, em coisas aqui da igreja e tudo mais, mas fazer a Tua obra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor, para o que o Senhor nos comissionou, Senhor Deus, que é ir e fazer discípulos de todas as nações. Pai, trabalha em cada coração aqui, Senhor Deus, aqueles que talvez não vieram aqui à frente, mas que também têm esse desejo no coração, mas que ainda tem o receio, que ainda tem a dúvida sobre como fazer isso. Pai, que o Senhor trabalhe no coração e que haja aqui, Senhor Deus, nesta igreja, que haja aqui, Senhor Deus, nessa pequena parcela do corpo de Cristo, Senhor, que haja, Deus, a verdadeira vontade e desejo de realizar a sua obra
de ganhar vidas para o Senhor, de ir e assaltar o inferno, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã e desde já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu gravar o rostinho de cada um aqui, porque... Maravilha, maravilha. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Já tem uns aqui que já tem até trabalho em mente aqui. Meus irmãos, glória a Deus. Eu preciso dar 2 avisos. Deixa eu pegar meu celular aqui. Só um minuto. Os avisos estão ok aí? Então passa esses avisos aí, depois eu vou falar. E começa agora o IBB Informa. Galera, se liga! Vem aí o acampamento dos adultos 2026, de 13 a 17 de fevereiro, no Espaço Smith em Santa Branca. O investimento é de R$ 347 e pode ter certeza, vai valer cada momento. Para mais informações, falem com a irmã Ellen. Não fique de fora, vai ser inesquecível. Vem aí o nosso piquenique Bethesda. Vai acontecer no Sítio do Barão, em Jacareí, no sábado, dia 15 de novembro, a partir das 8 horas. O valor é de R$ 65,00 por pessoa e crianças até 10 anos não pagam. Mas atenção, o prazo de pagamento vai até o dia 9 de novembro. As inscrições estão com a irmã Tairine ou Mara. Então corre e garanta logo sua vaga. Na sexta-feira, dia 31, teremos nossa vigília de oração, das 22 até a meia-noite. Depois do culto da manhã, não vá embora sem provar o nosso sorvete delicioso. Todos os domingos, após o culto, teremos sorvete à venda aqui na Bethesda. Além de se refrescar, você ainda contribui para o Acampa dos Adultos. No dia 9 de novembro, durante o culto da manhã, teremos um momento muito especial, nossa assembleia de indicação da nova diretoria, junto com o batismo e o recebimento de novos membros. E na sequência, no dia 16, após o culto, teremos uma nova assembleia para a eleição agora da nova diretoria da Bethesda. Então, você membro, não falte, hein? Campanha do Lar Batista. Até o dia 1º de novembro, estamos arrecadando para o Lar Batista 10 pacotes de 1 kg de açúcar e 10 pacotes de 500 gramas de café. Sua doação faz toda a diferença. Participe e abençoe vidas com a gente. Quadro do Amor. Já passou no nosso Quadro do Amor? É simples. Retire um post-it e na mesma semana traga o alimento aqui na igreja. Cada gesto conta e faz diferença a uma família. Participe! Você que deseja fazer a sua contribuição de dízimos e ofertas, temos disponível mais uma conta e chave Pix ativa, através do e-mail tesoureiro@ibbjacareí.com. Ou se preferir, é só apontar a câmera do celular para o QR Code, aqui ao lado. Vem aí o Congresso Multiplique Regional Vale do Paraíba, dia 1º de novembro, na PIB Taubaté, um evento imperdível. Todos que puderem, participe desse evento, que será muito importante para o nosso 2026 na Bethesda. Vamos organizar caronas para que todos possam ir. Participe e vive essa experiência transformadora. Quero lembrar vocês dos nossos cultos semanais, cada um com uma série especial, preparada para edificar a sua vida. Nas quartas-feiras, às 19h30, seguimos a Jornada Bíblica, um tempo de aprendizado na palavra. No domingo pela manhã, a série Uma Jornada para Fora. E no domingo à noite, a série Os 10 Mandamentos. Não se esqueça da Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, com classes para todas as idades. Participe, traga a sua família e viva o que Deus tem preparado para nós. Meus irmãos, quero só reforçar 2 avisos. O primeiro é o do piquenique. As vagas estão acabando. A gente está há 20 dias do piquenique? Isso, né? Há 20 dias do piquenique e as vagas já estão se encerrando. Tem 20 vagas, né? Se não me engano ainda. Você que ainda não se inscreveu, já dá o nome logo, porque eu convidei 2 famílias e mais um amigo. Se eles forem, se essa turminha for, 10 vagas vão embora. Né? Vamos ver se eles ficaram de me dar a resposta essa semana. Então, faça sua inscrição logo aí para participar do piquenique com a gente. E convide outras pessoas. É um evento que a gente chama de evento ponte. Né? Um evento que é, de alguma forma, uma ponte para a pessoa conseguir
estar no ambiente, né, com os irmãos, ter um momento ali de devocional, 2 momentos de devocional, né, que de alguma forma isso pode começar a ser um motivador para a pessoa querer vir à igreja ou querer ouvir mais sobre Jesus, né? Então, use esse evento para isso. E o segundo reforço, e na verdade não é só reforço, eu preciso saber aqui quem são os irmãos que vão no Multiplique, que estão aqui. Levanta a mão aí. Quem já se inscreveu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aqui, 8 comigo, 9 com a minha esposa. 10, não contei a Catita, eu acho. 11. Tá. Só daqui a gente já tem 11. Quem vai que está à disposição aí com o seu carro? Já temos aí 1, 2, 3, pelo menos 4 carros, 5 carros. Então já está tranquilo questão de carro, beleza. A gente depois organiza, né, quem vai com quem, esse ajuntamento aí. Tem vários irmãos a mais que já fizeram inscrição, que não estão aqui, mas que a gente já está contando com eles, tá? Então, já fica pelo menos mais tranquilo essa questão de carro. De falar, você que pode e que não vai, você vai perder um baita evento gratuito, tá? Se você quiser, tem vaga. Você já viu aí, tem 5 carros e tem mais carro, que eu já sei que está à disposição. Tem carro à vontade para a gente ir. Então, seria muito bom se você fosse, tá? De falar um dos motivos pelo qual será muito bom se você for. Primeiro, essa questão de começar a aquecer seu coração para o discipulado, né? E talvez fale assim, mas pastor, eu não sou muito assim de falar com as pessoas e tudo mais, mas talvez você é um excelente anfitrião, que pode talvez abrir a sua casa para que pessoas conheçam Cristo lá dentro da sua casa. Imagina só uma coisa dessa. E vai ser muito bom se você puder ir lá e conhecer pelo menos um pouquinho e começar a despertar seu coração para isso. Imagina só, a gente ter um grupo de estudo lá na roça, lá em Santa Branca. Aí, ganhar as vidas lá de Santa Branca. Daqui a pouco começa uma igreja lá em Santa Branca. Aí que benção. Imagina lá perto do seu bairro, lá perto da sua casa. Então isso é importante, né? Você que pode, vamos participar. É gratuito o evento, você só vai precisar pagar o almoço ou jejuar. Aí a escolha é sua. Ok? Vamos encerrar então. Opa! Tem mais alguma coisa ali? Aí, a mulherada representou lá ontem, hein? Representou lá no Parque dos Eucaliptos, né? Ontem representou também aqui no trabalho dos homens, não é verdade, Getúlio? Poxa, o que chegou de comida aí para os homens, rapaz do céu. E o café, né? Até o café da manhã também foi patrocinado praticamente aí pelo grupo de mulheres. Acho que a cantina da noite também vai ter patrocínio. Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente encerrar? Que bênção. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por mais esse dia, mais esse culto de adoração, de louvor ao Senhor. Te agradecemos pela vida de cada irmão, cada família. Peço que o Senhor abençoe a cada um, Senhor Deus. Abençoe, Deus, os irmãos que estão enfermos. Coloque as tuas mãos sobre a vida deles. Pai, abençoe a vida do irmão Peter, da irmã Mônica, Senhor Deus. Coloca as tuas mãos, dá a recuperação, Senhor Deus, plena para o teu servo, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, fortalece ele. Abençoe, Deus, os irmãos que têm tido alguma enfermidade, têm tido gripe, infecções, Senhor Deus, nesse período tão complicado, Senhor Deus, que a gente está vendo muitas pessoas ficando doentes facilmente, Pai. Em nome de Jesus,
dá plena recuperação aos irmãos, Pai. Abençoe, Deus, tudo aquilo que virá pela frente, que faremos, que trabalharemos juntos como igreja, Senhor. Fortalece a tua igreja, Pai. Abençoe, Deus, a vida de cada um, leve cada um em segurança para o seu lar, para os seus momentos de descanso agora, Pai. E que logo mais à noite possamos estar aqui para adorar, servir e glorificar ao Senhor e aprender mais o Senhor, ó Deus. Com alegria, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.